Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Nós estamos aqui de volta para darmos continuidade às nossas aulas de Geografia. Eu gostaria hoje de fazer uma abordagem mais geral sobre o nosso continente, especificamente sobre uma região do nosso continente, que é a América Latina. Tá? Vou dar aqui algumas questões pontuais, outras questões mais gerais, que vocês podem aí estar aprofundando, ou que vocês também já possam ter visto este conteúdo, estes conceitos, e que vocês podem estar aí aprimorando, tá? Junto com o professor de vocês, na casa de vocês, com o livro didático, com as atividades, ok? Então, o tema da nossa aula é sobre América Latina e sua integração. Falar de América Latina é bem difícil no sentido de que a gente tenha a consciência da dimensão que é, né, falar dessa região, né, do nosso planeta onde nós habitamos. Para iniciarmos, a gente destaca que a América Latina ela fica no continente americano, tá? Essa porção do continente americano, ela tem uma população de cerca de 586 milhões de habitantes, distribuída em cerca de 21 milhões de quilômetros quadrados, onde nós temos aí uma densidade demográfica de cerca de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma região bem populosa, porém, é, é populosa, mas a sua população está muito mal distribuída por todo o seu território, e a gente vai analisar algumas causas, né, que provocam essa má distribuição dessa população por este território. Então, o que a gente vai aprender hoje? Nós vamos aqui tentar seguir um pouco do nosso currículo, tá, de Teresina, com algumas adaptações, ok? Onde nós destacamos o objeto do conhecimento, a integração latino-americana, especificamente o tema de geopolítica internacional, a organização internacional e os conflitos no campo e na cidade, buscando aí destacar também algumas formas de representação espacial, né, alguns conceitos de representação espacial e processos de raciocínio que a gente possa estar empregando para analisar ou resolver alguns problemas aí na nossa atividade proposta por nossa escola através dos nossos professores. O objetivo da nossa aula é reconhecer a atuação de organismos internacionais que, né, destacamos também alguns blocos econômicos nos processos de integração cultural, política e econômica da América Latina. Né? Essa habilidade ela foi adaptada por nós. E compreender a cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar em diferentes escalas espaciais e as diversas problemáticas, melhor dizendo, na América Latina. Lembrando que a cartografia é uma ciência do espaço, onde ela deve ser empregada também por nós da geografia, que buscamos analisar o espaço, fazer análise do espaço ou sobre o espaço. E aí, como a gente está destacando, né, aqui o espaço ou o território, melhor dizendo, a gente vai utilizar mais essa categoria de território, tá, para nos referirmos aqui a essa porção do continente americano, que é a América Latina. Do ponto de vista geográfico, essa porção do continente, ela está dividida em América Central, América do Sul e também no México, tá? A gente, apesar de que, na questão geográfica, o México faz parte aí da América do Norte, né, mas ele é um país de características latinas, né, e daí a gente inserir esse país nessa região, tá? Bom, mas a América Latina, ela é mais do que uma porção espacial, ela é mais do que uma parte do continente americano, tá? Ela tem história, ela tem cultura, ela tem atividades econômicas, atividades sociais
que acabam aí caracterizando esta porção do continente, ou essa sub-região do continente americano. Bom, a América Latina, em relação a essas questões que eu coloquei, que a América Latina ela é muito mais do que uma simples porção do continente, aí a gente olha muito para a herança colonial, para o processo de ocupação, o processo histórico de colonização dessa região, tá? Onde a gente destaca especificamente aí os povos latinos, né, europeus, de origem latina, aí, de linguagem latina, que vieram para essas terras, colonizaram essas terras naquele processo que vocês já conhecem, que vocês já discutiram isso nas aulas aí com os professores de forma remota, que é o processo de colonização, de exploração, onde os colonizadores vinham com o intuito de explorar as riquezas, né, sejam elas principalmente, ou pelo menos a princípio, aí voltada para a extração de minerais, né, o desenvolvimento da agricultura para atender o mercado externo, enfim. Tem uma população, devido a essa colonização que aconteceu com povos europeus, tá? Mas aqui nós já tínhamos toda uma cultura, nós já tínhamos toda uma formação socioespacial, uma dinâmica socioespacial antes desses colonizadores chegarem às nossas terras. Mas daí, quando eles passaram nesse processo de ocupação dessas terras, de colonização, melhor dizendo, houve aí uma mistura, uma miscigenação desses povos, que deu origem aí ao nosso povo latino-americano, tá, especificamente colocado assim. Vale destacar que essa denominação latino-americana ela é muito dos países imperialistas, né? Nós somos muito mais do que essa simples denominação. Ok, mas enfim, é a que a gente tem nos livros didáticos, então a gente não pode esquecer de estar utilizando esse termo na hora de estarmos aqui analisando o nosso tema da aula, que é a região latino-americana. Os aspectos culturais, os aspectos físicos que vocês já discutiram também na escola, a gente não vai se prolongar nesse tópico, mas nós temos aí climas diversificados, principalmente o clima tropical, mas também o de montanha, nas cordilheiras dos Andes, né? Nós temos o oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, especialmente banhando aí essa região. São questões físicas que vocês já estudaram, mas que eu estou relembrando aqui com vocês. E as condições socioeconômicas do nosso povo, que também é uma herança aí, da nossa colonização de exploração. As nossas condições não são das melhores, pelo contrário, né, a América Latina ela enfrenta graves problemas econômicos, sociais, tá? Em decorrência de vários processos, dentre eles de colonização, mas também, né, dessa política imperialista atualmente, ou neoliberalista, que nós temos aí empregada principalmente pelas grandes, ou pelos países, né, ou as grandes economias, né, dos países aí tidos como desenvolvidos. Bom, eu falei um pouco sobre essa questão da herança colonial, da nossa população, né, e aí eu deixei escapar ali a questão de quem eram esses povos que habitavam essas terras antes dos colonizadores chegarem aqui. Bom, a gente tinha, né, a população nativa, que foram denominados de índios, e hoje a gente utiliza muito essa terminologia, tá? Mas também vieram para cá os africanos na condição de escravos, mão de obra escrava, muito empregada aqui na monocultura, né? No desenvolvimento aí de vários produtos agrícolas que buscavam atender, por sua vez, no mercado externo, né, as suas coroas. A gente também destaca o processo de urbanização,
muito recente praticamente, né, principalmente a partir da década de 60, 70, 80, isso vem se intensificando na América Latina, né, mas infelizmente esse processo de urbanização, esse aumento da população da cidade em detrimento da população do campo, vinda aí para a cidade principalmente em busca de emprego, de melhores condições de vida, tá? Esta população, infelizmente, ao chegar nas grandes cidades, ela não encontra geralmente um emprego qualificado onde ela possa dar melhor condição de vida para a sua família. E aí, em detrimento dessas condições, péssimas condições de trabalho, geralmente, que essa população do campo encontra quando vem para as cidades, fazem com que elas ocupem áreas aí, áreas que são de difícil acesso, que tem uma estrutura, uma infraestrutura que não atende à necessidade, que não atende o mínimo de qualidade, né, para essas pessoas viverem em determinados espaços, ocuparem determinados espaços, né, que faz com que aumente ou provoque o fenômeno da favelização, que essas condições precárias de moradia, onde nós temos aí em boa parte das grandes cidades, né, só para citar uma delas aqui no nosso país, nós temos São Paulo, né? Mas também a gente tem em Santiago, né, Lima, no Peru, Quito, né, são grandes cidades que apresentam aí sérios problemas sociais, econômicos e, e atrelado a isso, né, o processo de urbanização. Bom, as condições, as condições socioeconômicas, falo continuando aí nessa questão, a economia da maioria dos países latino-americanos ainda é baseada na agricultura ou na pecuária, especificamente, nessas duas, também no extrativismo mineral, principalmente aí nos países do Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, o próprio Brasil, né, se destaca também nessa questão da agricultura, na questão da pecuária, na questão do extrativismo. E nesses países lá da América Central, deixa eu voltar bem aqui o slide para eu mostrar para vocês, né, nesses países aqui da América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá, as ilhas aqui, Cuba, né, República Dominicana, Haiti, o país mais pobre da América Latina, né, com sérios problemas aí econômicos, sociais, tá? Alguns paraísos fiscais, Bahamas, por exemplo, aqui. Bom, Jamaica, esses países, ilhas, né, eles têm as suas atividades econômicas principalmente voltada para a agricultura, tá? Agricultura para exportação, destacando aí o fumo, tá? O açúcar, o café, e na agricultura familiar, a batata, o milho aí são produtos agrícolas, né, mais de subsistência, mas as terras, as terras mais férteis, né, de melhor qualidade, são utilizadas para o plantio, né, para o desenvolvimento da agricultura voltada para o mercado externo, da monocultura, como se coloca, tá bom? E aí também, no Brasil, a gente também vai ter, né, bastante presente essa questão da monocultura voltada para o mercado externo, porém, né, já com tecnologia avançada no cultivo, no plantio, tá, na colheita, é bem significativo. Bom, em relação aqui a questão da população, a população da região latino-americana, da América Latina, melhor dizendo, ela está muito mal distribuída, como eu já tinha colocado lá no início. Eu trouxe um mapa para mostrar para vocês aqui essa distribuição da população. Ela se concentra em relação à costa leste aqui da população, ou melhor dizendo, da região da porção da América Latina, a gente tem a concentração aqui na porção leste, né, na área mais litorânea. Aqui na porção mais ao norte, no extremo norte
da América Latina, nós temos a população ocupando aí principalmente a cidade de Caracas, tá? Medellín, Cali, Lima, tá? Bogotá, Peru, aqui a questão, apesar de que esta região aqui é uma região bastante montanhosa, né? Mas aqui nós já estamos próximo ao Oceano Pacífico, melhor dizendo, então há uma ocupação mais intensa da população aqui em Lima. No Chile também, em Santiago, aqui uma concentração populacional significativa, ok? Também, destacando aqui embaixo, na Argentina, Buenos Aires, né, uma das cidades mais populosas aqui da região da América Latina, da sub-região América Latina. Aqui eu trago um mapa para mostrar um pouquinho da distribuição ou melhor, da urbanização, né, da América Latina, onde estão as maiores, as regiões mais urbanizadas, onde a população vive mais na cidade. Nós temos principalmente aqui o Brasil, né, com 86,6% da população vivendo nas cidades especificamente, mas também o Chile, né, mais ainda do que o Brasil, a Argentina, 94% da população vivendo na cidade. A exceção aqui fica para o Uruguai, né? A população, a maior parte ainda da população, um pouquinho mais, vive ainda no campo, tá? No México também é bastante significativo, de 77% aproximadamente, a taxa de urbanização. Em relação ao desenvolvimento socioeconômico, eu destaquei aqui duas cidades que demonstram um índice, né, de qualidade de vida bastante significativo, que se difere do restante aqui das cidades ou dos países da América Latina, que é Buenos Aires, na Argentina, e Chile e Santiago, no Chile. Tá? Elas apresentam aqui as duas melhores condições de vida, tá, dos países da América Latina. Em relação aos conflitos, né, a América Latina, infelizmente, a partir de 2009, principalmente 2010, 2011, 2013, 14, 15 e atualmente, ela vem com uma instabilidade muito grande, econômica, mas também política, né? Muitas revoltas, manifestações devido às péssimas condições de trabalho de muitos desses países, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, o próprio Brasil mesmo, né, vem enfrentando questões econômicas que estão provocando essas manifestações constantemente. Essas manifestações e esses conflitos, eles têm uma causa, né, aí internacional também, tá? A gente sabe que as grandes potências, a maioria delas, elas vêm lutando para que haja uma maior abertura dos países, né, para o mercado externo. E isso, muitas vezes, o país não está preparado, né, estruturalmente para fazer essa transição, essa mudança. E aí impacta muito na questão da oferta de emprego, na qualidade de vida da população, que acaba que, por sua vez, aí, provocando esses movimentos. Então, hoje a gente tem muito forte, né, esses conflitos no campo, na cidade. No campo, eles se originam principalmente pela falta de apoio ao pequeno agricultor para permanecer nas suas terras, para continuar o seu cultivo. Geralmente, esse pequeno produtor, sem essa ajuda do Estado, desses países, eles acabam, né, que vendendo as suas terras para as grandes empresas monocultoras, que geralmente são de países desenvolvidos, tá? Ou que atendem aos interesses dos países desenvolvidos, e esses agricultores com suas famílias acabam migrando para as cidades, né, criando aqueles bolsões de pobreza, né, formando ou desenvolvendo ou intensificando aquele processo que a gente falou de favelização. E aqui eu trago só um dado para a gente analisar os países da América do Sul, como a gente colocou lá na questão geográfica, né? A América Latina ela é constituída por países da América do Norte, que é o México, América Central e América do Sul. Em relação aqui especificamente aos países latino-americanos da América do Sul,
né? Aqueles que mais se destacam na economia, já que a gente vem colocando essa questão, é o Chile e a Argentina. Eles estão um patamar melhor aqui. Desculpa, a questão aqui é do IDH, tá, gente? Me confundi aqui. O IDH, que é aquele Índice de Desenvolvimento Humano, lógico que está ligado à economia, tá? Não deixa de estar ligado, mas ele destaca outros indicadores aí que vai fazer com que esse estudo seja elaborado e apresentado por nós para que a gente possa analisar as condições, né, ou a qualidade de vida dos países aí da América Latina, especificamente a América do Sul. E aqui nós temos os países com as melhores condições de vida, baseado nesse Índice de Desenvolvimento Humano, que é o Chile e a Argentina. E aí, se a gente olhar o Brasil, né, o Brasil está aí com um índice aproximadamente de 7,17, 18, aproximadamente por aí, né, do desenvolvimento humano. Aqui a América Latina em relação à economia, o Brasil, ele se destaca como a maior economia dos países da América do Sul, né? Com um PIB aí aproximadamente de 1,2 bilhões, tá? Seguido para a Argentina, Venezuela, Colômbia, dentre outros países. Aqui nós temos a América Latina em relação ainda à América do Sul, a distribuição de alguns minérios, como eu falei, a economia de parte da América Latina, respectivamente a América do Sul, ela tem muito forte a questão do extrativismo, e aqui eu destaquei um mapa para mostrar um pouco, né, desses minérios que nós temos aí nessa região. Em relação à integração regional e o papel do Brasil, a gente destaca aqui uma das principais, ou se não a principal iniciativa de integrar a região da América Latina, desses povos, tá? Que apesar de terem as suas diversidades e de terem as suas particularidades, né? Eles vêm tentando, um esforço muito grande de alguns países, buscando fazer uma aproximação, uma integração maior, para que haja um maior fortalecimento da sua economia, um maior fortalecimento das suas estratégias de produção econômica. E aí a gente destaca nesse sentido o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é o principal bloco econômico, né? Atualmente é um bloco econômico, né, de condição aduaneira, onde os países associados, né, tendo os principais o Brasil, o Paraguai, que foram os fundadores, a Argentina e o Uruguai, e atualmente a Venezuela, não é? Mas está numa condição aí de suspensão. Mas esses países e os seus associados, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, eles vêm o quê? Tentando aí uma integração para que haja um desenvolvimento maior da economia, tá? Não só uma troca comercial entre os países membros ou associados, tá? Mas também buscando aí essa dinâmica econômica com outros países de outros blocos, dentre eles a União Europeia, né? A partir de tarifas e condições, né, de importação e exportação comum. Então, além desse, nós também temos além do Mercosul, nós também temos a Comunidade Andina e a Unasul. Bom, aqui eu trouxe um mapa para fazer uma sobreposição, né? Os mapas, eles têm essa vantagem que a gente pode estar aí representando diversos fenômenos, diversos processos, e aí eu trago aqui essa sobreposição, né, dessas três tentativas de integração do continente, da região da América Latina, que são os países membros do Mercosul, né, onde eles estão aí nesse tom em amarelo, bem clarinho, não sei se dá para vocês perceberem isso, mas acredito que sim. Nós temos aí pontilhado, nós temos os países membros da Comunidade Andina, tá? Um pontilhado mais escuro, maiorzinho, nós temos aí os países membros da Unasul, e em verde, em vermelho, aí, essa tonalidade em vermelho, nós temos aí a Venezuela, onde ela está nesse processo de aceite do Mercosul, como eu tinha falado para vocês, ok?
E aí, atualmente, nós temos principalmente aqui, tá? Hoje ela é colocada como a principal, vamos dizer assim, tem uma perspectiva muito forte, né? Um sentimento muito forte, uma esperança muito forte de que haja uma maior uma integração da América Latina a partir desse bloco, que é a Unasul, criado em 2008. Essa união de nações sul-americanas é um bloco que reúne os 12 países da América do Sul, busca, aí entre eles, o Brasil, a Bolívia, Paraguai, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, entre outros, tá? Busca unificar todas as economias dos países sul-americanos e promover o desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental da América do Sul. Bom, isso aqui tem um avanço muito grande em relação ao Mercosul, tá? Que é mais uma união econômica, né? Se direcionando principalmente para essa questão. Aqui nós temos aqui a tentativa de uma integração cultural, de uma integração econômica, mas também social, ambiental, tá? Que se preocupa aí com o desenvolvimento também desses elementos aí da América Latina, onde o objetivo principal é criar um espaço de integração aproximando ainda mais do modelo de integração desenvolvido pela União Europeia. A gente sabe que o bloco mais bem sucedido entre países, né, de tentativas de integração hoje é a União Europeia, então ela busca aí, a partir, né, desse exemplo, né, formar também uma integração mais efetiva entre os países da América do Sul, visto que tenta desenvolver ações conjuntas que ultrapassam a esfera econômica, né, chegando aí na cultural, na social, política, ambiental e, por sua vez, também científica, certo? E, por fim, nós temos aqui, gostaria de destacar esse bloco aqui, que é também uma tentativa de integração de países da América do Sul, com destaque, né, para o Brasil, que é o único país da América do Sul que faz parte aí dos BRICS. Os BRICS, que são constituídos pela Rússia, pela Índia, pela China, pela África, né? Economias bastante diversificadas, bastante industrializadas, né? Então o Brasil está muito próximo aí com características muito próximas com esses outros países, daí o seu poder de estar aí interagindo, comercializando com esses países, né? Então essas, gente, foram as nossas contribuições da nossa aula. É claro que nós vamos aprofundar esse conteúdo, tá? Analisem, estudem a parte do livro didático que vocês, onde destaca aí a América Latina, principalmente olhando para esses organismos que nós acabamos de destacar aqui, olhando a sua importância. É necessário, é fundamental hoje que os países da América Latina, eles tenham essa aproximação comercial, sim, econômica, sim, mas também cultural, mas também política, porque hoje as grandes questões no mundo, elas estão em torno da política, né? A política é quem vai fazer a intermediação e nós precisamos, né, estar interligados com os países que têm características, que têm uma história em comum com a nossa. E aí o Brasil ele se destaca nesse grupo de países aí como um mediador, tá? Um facilitador dessa integração. E é isso, eu quero que vocês continuem estudando aí com o livro de vocês. Qualquer dúvida, o professor da escola está aí para fazer essa intermediação entre o conhecimento lá do nosso livro didático e o que a gente estudou aqui. É claro que vocês têm que aprofundar isso. Aqui é uma discussão bem geral, mas que vai apontar caminhos, possibilidades para uma discussão mais aprofundada na escola. Muito obrigada. Eita, não sei, e olha...